Pois bem, então voltamos. E agora deixa eu pôr uma música aqui pra gente. eh, pois bem. Pois bem, então dando continuidade, né? Vamos continuar a leitura agora para. Olha, ficou azul. Bom, legal. Para as derivadas parciais. Vou tentar induzir vocês a observar que vocês já sabem o que é uma derivada parcial, né? E vou tentar induzir pela seguinte observação, né? Quando a gente está, deixa eu pegar aqui o lápis branco. Quando a gente está no plano, com uma função de uma variável, então a gente calcula dado o intervalo, né, de definição. Você pega o ponto C e eu considero a função definida nesse intervalo AB, e considero então a reta que passa no ponto que é a imagem do ponto C, né? Então eu tenho aqui f de C e eu estou querendo então a reta que passa nesse ponto, né? Então uma reta que tem a inclinação deste ponto. E essa reta não é horizontal, tá? Essas retas horizontais, a derivada é nula, né? Nesse ponto aqui eu estou considerando que tem alguma inclinação, né? Essa reta aqui, ela tem equação dada por y menos f de c igual a derivada de f em c, x menos c. Pois bem, então a gente entende a derivada como sendo a inclinação da reta tangente, ou seja, do espaço tangente ao gráfico da função, né, que nesse caso é uma curva, no ponto P, que é o ponto de coordenadas x, f de x, ou nesse caso c, f de c, né? Quando a gente vai agora para o espaço, ou seja, eu tenho uma região em que a função está bem definida, agora chama a região de D, e eu vou ter aqui a imagem dessa região como sendo uma superfície. Vamos supor isto, que a imagem da região é uma superfície. E quando eu considero agora um ponto P pequeno em D, esse ponto P tem coordenadas x, y. Quando eu olho a imagem desse ponto, agora tem um ponto P maiúsculo, esse ponto tem coordenadas x, y, f de x, y. Então o que eu quero agora é considerar, dado uma região aqui em volta do ponto P, que é o que vale ao intervalo AB. Aqui agora eu tenho uma bola, né, que é um disco em torno do ponto P. Eu vou ter então, por causa disso, por causa da diferenciabilidade da função, eu vou ter uma seção que seria uma região da superfície S em torno do ponto P maiúsculo, né? Então, por continuidade, o que eu posso dizer é que essa região aqui embaixo, ela é elevada nessa região aqui, que é a vizinhança do ponto P no gráfico da função f, né? E o que acontece é que eu vou querer agora construir um que seria o equivalente à reta tangente, que aqui no espaço seria o plano tangente. Então eu vou querer construir um plano tangente nesse ponto, né? E aí o que eu vou precisar para uma reta, eu preciso de um vetor, né? Se você está no plano, você considera um vetor v, então você tem uma reta dada como escalar desse vetor. Se você considera um outro vetor u,
Então você tem a equação geral de uma reta, que seria da forma VT mais U, né? Então são necessários ali 2 vetores, só que eu preciso de um vetor. Esses 2 vetores aqui, isso aqui seria como se fosse o ponto inicial, o ponto pelo qual a reta passa, né? E aqui eu pego uma reta que passa pela origem e translado ela pelo vetor U. Essa aqui é a equação paramétrica da reta no plano. A equação paramétrica de um plano no espaço, ele é dado de forma equivalente. Eu tenho W vezes T mais V vezes S mais U. Essa é a equação paramétrica de um plano no espaço, ou seja, de uma entidade linear no espaço. E se eu quero que essa entidade linear seja tangente a uma superfície, num dado ponto P, então vou precisar de 2 vetores que sejam linearmente independentes, que gerem aquele plano. Esses vetores aqui, W e V, são linearmente independentes. Eles geram um plano que passa na origem, né? E aí transladado pelo vetor W, pelo vetor U, né? Então exatamente, se você, da forma que está aqui, né? Esse plano, ele é paralelo, o plano π é paralelo ao eixo XY, né? X ou Y. Então, o fato é que eu pegaria aqui um vetor, esse aqui seria o vetor U, esse aqui o vetor W e esse aqui o vetor V. Então eu pegaria um múltiplo de W, um múltiplo de V e somaria com U para gerar o plano π, né? Seria dessa forma que eu geraria o plano que seria paralelo, que seria tangente à superfície no ponto P, né? Quando a gente agora desce esses vetores da forma que aqui estão para o ponto P aqui embaixo, a gente observa que o que a gente está fazendo é considerando vetores que estão se movimentando na direção das variáveis x e y, né? Das variáveis x e y. E na verdade basta isso, né? Eu tomei o vetor w naquela direção, posso tomar ele para cá também, né? Basta eu fazer o seguinte: eu definir o que é uma derivada na direção de um vetor, porque aqui agora eu tenho a possibilidade de fazer isso, uma vez que eu estou no espaço, eu tenho como calcular a derivada, a variação da função, né, na direção de um vetor dado. Deixa eu mudar aqui a cor para a gente ver isso, né? Eu posso pegar aqui um vetor que está no plano π, tá? Então, vetor U barra, e gostaria de calcular a derivada nessa direção, tá? Então, eu definiria então derivada direcional para poder fazer isto, e a partir da derivada direcional eu poderia calcular, considerando que os vetores, a direção que eu estou usando, né? Esse vetor, quando baixo aqui, ele está aqui, né? Vetor nessa direção aqui. Então, lembrando que esse vetor está no plano π, eu estou considerando então um vetor que é paralelo a ele aqui, o U, né? Em D, tá? No plano OX ou Y. Então, o que eu estou representando aqui em cima, na superfície, é o espaço tangente no ponto P à superfície S. A gente escreve dessa maneira aqui. Isso aqui é o espaço linear, que é a aproximação linear da função no ponto P, né? Que é o que a gente fazia aqui para uma variável, né? A gente pegava, em vez de considerar a função próximo do ponto C, a gente considera essa equação, que é a equação da reta, né? Isso aqui é chamada aproximação linear. A gente pode escrever assim: y igual a f de c, quando eu considero fc o outro membro, né? Mais a derivada f' de c, x menos y. A gente viu que isso aqui
é o polinômio de Taylor de grau 1 da função. Isso aqui é exatamente f de x, né? Estou dizendo que f de x é igual, ou aproximado linearmente, por essa expressão. Isso aqui é o polinômio de Taylor de grau 1 da função, né? Então, a reta tangente tem essa característica. O plano tangente para uma superfície, para uma função de duas variáveis, vai fazer o mesmo efeito. Vai ser, então, o plano tangente vai ser a aproximação linear, ou seja, é o polinômio de grau 1, polinômio de Taylor de grau 1 no ponto P. Né? Então, quando a gente vai observar quem são os coeficientes aqui, ó, a gente vai obter derivadas. E essas derivadas vamos chamar de derivadas parciais, porque vai ser a derivada em x e depois a derivada em y. Ou seja, uma derivada na direção de x e a derivada na direção de y. E o que significa derivar na direção de x? Significa você considerar o vetor E1, ou seja, o vetor que seja 1, 0. 1, 0, 0, né? Ou vetor 1, 0. E depois considerar o vetor que é 0, 1, 0 ou 0, 1. Né? Então, posso calcular a derivada na direção desse vetor e eu vou chamar isso de derivada na direção de x. E aí calculo a derivada na direção desse vetor e eu vou chamar isso de derivada na direção de y. Tá? Quando eu faço as derivadas direcionais na direção desses vetores, são os vetores canônicos que geram o plano x ou y, né? Então estou gerando as derivadas direcionais nas direções das variáveis. Então, nesse caso, na direção da variável x ou na direção da variável y. Tá? Então, isso aqui é apenas um esboço, né, um prelúdio do que vamos ver. Então, agora vamos, com mais calma, ver o que são as derivadas parciais. Tá? Então, ele aqui faz uma introdução que eu prefiro não fazer. Tá? Eu vou vir para aqui. Pois bem. Em geral, se f é uma função duas vezes, uma função de duas variáveis, né, x e y, suponha que deixemos somente x variar enquanto mantemos fixo o valor de y. Por exemplo, y igual a b, onde b é uma constante. Estaremos então considerando realmente uma função de única variável, que é a x. A saber, g de x igual a f de xb, porque eu estou considerando que y é igual a uma constante b. Se g tem derivada em a, nós a chamaremos de derivada parcial de f em relação a x em ab, e a denotaremos por fx no índice de ab. Assim, a derivada fx de ab é a derivada de g no ponto A, onde eu estou dizendo que g é a função que eu considero o y constante. Né? Considero o y constante e deixo variar o x na expressão de f e calculo a derivada de g em x. Em outras palavras, quando a gente calcula a derivada de g é dada por essa expressão aqui, né? G de a mais h menos g de a sobre h quando h vai para zero. Essa é a derivada de g no ponto A. Quando eu uso agora o fato de que g de x é definido a partir da restrição de f a considerar y constante, então o que eu estou fazendo aqui, ó, g de a mais h é f de a mais hb, pois eu estou substituindo aqui o a mais h, né, menos f de ab. Essa, então, é a derivada na variável x de ab. Tá? Então, a derivada parcial de x no ponto AB é dado por este limite. Né? É você calcular o limite de a mais h, considerando b constante. Né? E, em outras palavras, você considera a variável y constante e varia a variável x e calcula a derivada dessa variação em torno de a, que a é um possível valor de x. Né? Da mesma forma, a derivada parcial de f em relação a y, denotada por fy de ab, é obtida mantendo-se x fixo, ou seja, x igual a
e determinando-se a derivada de b da função g grande de y, que seria f de AY. Talvez pode ter ficado confuso, então vamos fazer alguns rabiscos aqui na borda do papel, né? Então, do livro. Vamos fazer o seguinte, vou considerar então aqui yx e considero aqui uma região. Eu sempre considero uma região retangular, porque genericamente a gente pode definir, como antes tinha um intervalo, né? Se você faz o produto de dois intervalos, isso dá um retângulo, né? Então, por isso que eu considero regiões retangulares. Além disso, deixa eu só ver se está gravando. Está gravando, pois bem. Porque às vezes eu fico pensando se está gravando ou não. Mas bem, além disso, eu vou considerar aqui um ponto AB, e aí observa o que seria uma vizinhança desse ponto AB, né? Eu posso considerar como sendo um retângulozinho, que aqui em Y, no eixo Y, isso aqui o centro disso é B, que é o valor de Y aqui, ó. Aqui, quando eu olho para cá, o centro é A. Então, quando eu considero o Y constante, eu estou considerando o Y igual a B. Quando eu considero o X constante, estou considerando o X igual a A. Então, se eu considerar naturalmente as duas variáveis constantes, eu tenho a função constante, né? A função dada por uma constante, que a derivada naturalmente é zero. Então, não estou interessado nisso. Eu estou interessado em definir o que seria uma derivada parcial a partir dessa estrutura. Então, como é que eu faço, então? Eu quero variar o x. Então, a variação do x é dada nessa direção aqui, né? Então, quando eu vario o x aqui, eu estou variando nessa direção aqui. Isso significaria eu considerar A e A mais H, né? Quando eu vou para o limite, aí eu vou e defino a função g de x, que é f aplicado na variação de x nesse intervalo aqui, que é a vizinhança de A, e em y igual a b. Essa função que eu defini, ela é uma função que tem uma única variável, né? Essa função aqui, ó, tem uma única variável, porque na segunda variável todos os pontos têm coordenada b. Então significa que eu aqui estou olhando para essa linha aqui, passando nesse ponto, né? Para essa linha aqui, em que eu deixo variar o x e deixo o y igual a b. Então, nesse caso, essa é a primeira função que eu posso definir. A segunda função que eu posso definir, y grande, g grande de y, seria a função em que eu considero x igual a A, e deixo o b variando, né? Então, deixa eu mudar aqui a cor. E deixo o b variando nessa direção aqui, né? Então, você deixa o y variando. Vou voltar para o azul. Nessa estrutura, quando eu quero calcular qual é a derivada de g pequeno, a derivada de g pequeno no ponto A, né, ela é dada pelo limite de g de A mais H menos g de A sobre H, quando H vai para zero, né? Pois bem, mas quem é g de A mais H? G pequeno de x é definido como f de x, considerando b constante. Então, esse limite aqui, na verdade, ele é o limite de f. Na variável x eu vou colocar A mais H. Na variável y é constante, então b, menos f, aqui agora é g de A, né? Então, quando x é igual a A, fica AB, quocientado por H, quando H vai para zero. Essa é a derivada de g no ponto A. G pequeno, mas g pequeno é quem? G pequeno é a restrição de f a essa curva aqui, ó, essa curva azul, né?
que é quando eu deixo o y constante e vario o x. Então, isso é a derivada de f em relação a x. Assim eu defino. Isso aqui é a derivada de f em relação a x no ponto AB. Essa é a derivada parcial de f no ponto x em relação a b. A gente usa essa notação ou também usa essa notação, derivada em x de f no ponto AB. Tá? Essas duas notações são úteis. Essa notação aqui ela é mais sintética, né? Você simplesmente usa o x aqui como índice de f, né? E de forma simétrica, quando você deriva o g grande de y, você vai ter a outra derivada, né? Vai ter a derivada, como está aqui a derivada, em relação a y. Veja que o que varia agora é a segunda variável, né? A variável y. Porque quando eu considero... tem que entender por que está variando, né, a variável y. Por que a segunda variável está variando e a primeira está constante? Porque eu estou considerando o h variável. O h está tendendo a zero, mas ele é uma variável. E a única variável do limite, ela está na segunda coordenada da função f. Por isso que isso aqui representa a variação de f na segunda variável. E esse limite aqui representa a variação de f na primeira variável. Veja, o h aqui está na primeira variável, né? E a primeira variável é o x. A segunda variável é o y. Então, por isso aqui, derivada parcial porque é derivada em relação a, né? Então, de f em relação a x e derivada parcial em relação a y no ponto AB. Pois bem, então as derivadas parciais, elas genericamente no ponto xy são dadas por f de x mais h, y menos f de xy, h. E aqui agora talvez seja necessário fazer uma pequena observação de que quando você considera a função, por exemplo, f de xy igual x quadrado mais y quadrado, né? Vamos ver na prática como é que essa coisa funcionaria. Quando eu defino a função g pequeno de x, eu digo que o y é constante, né? Então, g pequeno de x seria f de xb, lembra que é assim que a gente definiu? Então, eu vou dizer que aqui nessa expressão, f de xb vai dar o quê? Vai dar x quadrado mais b. Isso aqui é um polinômio. Quando eu calculo a derivada de g pequeno, isso aqui vai dar 2 vezes x. Né? Então, e foi isso aqui que eu chamei de derivada parcial de x no ponto xb, né? Considerando o x variável. Então, o que aqui a derivada está sugerindo é o seguinte: considere que xy seja um ponto qualquer, porque aqui a gente estava considerando aqui em cima, né, derivadas pontuais, tá? Olha, derivada no ponto AB. Derivada no ponto AB. Agora eu quero considerar que que as derivadas estejam bem definidas em um intervalo ou em uma região, em que eu posso considerar xy numa região, como considerei aqui a região D. Né? Em vez de considerar no ponto ou numa vizinhança do ponto, eu quero agora numa região D, em que eu posso escolher x e y numa certa região e quero poder expressar a derivada parcial da função para todos os valores de x e y naquela região. Tá? Então, o que essas expressões aqui dizem? Essa primeira expressão aqui diz que se você considerar x e y em D, olha, estou considerando valores de x e y em D, então a derivada parcial de f em relação à variável x no ponto xy, esse primeiro índice aqui diz em que direção eu estou calculando a derivada, e esse segundo x, esse x e esse y aqui dizem os valores que eu vou poder considerar, são valores que estão no domínio da função. Tá? E a princípio, eu digo que a derivada parcial de f em x existe se esse limite existir. Se esse limite aqui existir. E que limite é esse? Observa que eu estou fazendo o y, eu estou deixando constante, é o mesmo y nas duas expressões, e eu estou variando o x, porque eu estou considerando o x, seja ele qual for, e considero um incremento ao x, que é o h.
E esse incremento eu vou levar ele para zero. Então eu quero a derivada, nesse caso é literalmente no ponto xy, porque eu vou considerar o h indo para zero. Portanto, o ponto x mais h vai para x, né? O valor x mais h vai para x quando h vai para zero. Esse quociente aqui, se existir, é a derivada parcial da função em x. Tá? Por outro lado, quando eu considero agora a variação na segunda coordenada, então eu tenho a derivada parcial na direção de y, ou seja, em relação a y, da função f de xy. Tá? Vamos para as notações. Tá? Aqui ele usa aqui a notação que eu tinha mostrado. Pois bem. Notações para as derivadas parciais. Se z é igual a f de xy, então escrevemos f de xy ou simplesmente f de xy, ou delta f delta x, ou delta x f de xy, ou delta z delta x é igual a f1, df1, dxf. Todas essas notações são válidas. Né? Eu, em geral, uso essa notação aqui ou esta notação aqui. Mas como é comum também usarem essa notação, porque é bem popular, né? Essa notação aqui, tá? Mas vejam que existe uma riqueza de notações, né? E vocês vão observar que, a depender do uso, vocês vão preferir uma notação à outra, a depender de para que vocês vão estar usando a derivada, né? Ou seja, depende do contexto, depende muito do contexto para saber que tipo de notação é melhor usar, tá? Mas aí, quanto a isso, relaxem e entendam que é necessário entender o que é a derivada. Mas como escrever é mais fluido, né? Regra para determinar as derivadas parciais. Vamos ver o que é que ele indica. Para determinar f de x, trate y como uma constante e derive f de xy com relação a x. Lembra quando a gente derivava expressões usando a derivação implícita e a gente considerava, você pega, por exemplo, x² mais y² igual a 1. A gente quer calcular a derivada implícita de como se y fosse uma função de x. Né? Então o que a gente faz? A gente considera x uma variável e y uma função. Né? Então é alguma coisa equivalente, não é a mesma coisa, é uma coisa equivalente. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui calcular, se eu pegasse a função f de xy igual a 2 vezes, x² mais y². Né? Vamos considerar isso. E aí eu quero calcular a derivada de quero calcular fx. O que é que eu faço? Eu considero nessa expressão o y uma constante e o x a variável. Eu considero que a função só tem uma variável, que é o próprio x. Então o que acontece? Eu derivo essa expressão aqui considerando que o y é um número. Tá? Então, nesse caso aqui eu vou ter 2 vezes x mais 0, né? Derivada de um número 0. Mas bem, vamos ver esse caso aqui, que é um caso bem interessante porque tem o termo híbrido, né? Que depende de x e de y em produto. Nesse caso aqui, observa que quando eu calculo a derivada em x, no primeiro termo, x ao cubo, então 3x², não tem nenhuma novidade aqui. A novidade vem aqui agora, nesse segundo termo, que eu tenho x² y ao cubo. Quando eu estou derivando em x, o y é constante. Então, quando eu olho para o termo x² y ao cubo, eu tenho que olhar isso aqui como se fosse uma constante. Não olho para isso como uma variável. Apenas o x é variável. Então, na derivada, quando você tem uma constante multiplicando um polinômio, você conserva a constante e multiplica pela derivada do polinômio. Então, a constante conserva-se, y ao cubo, e eu multiplico pela derivada do polinômio, que é exatamente o que dá aqui, 2x y ao cubo. Tá? No outro caso, quando eu quero agora derivar em relação a y, o primeiro termo dá zero, né? Então agora eu volto para o segundo termo, e agora, aqui quem vai ser a constante é o x². Então eu vou manter o x² e multiplicar pela derivada do y ao cubo, que vai dar 3y², que é exatamente o que está aqui.
Então fica 3x² y², e a derivada desse termo aqui também não tem novidade, porque só depende do y, tá? Então, tá aí uma forma de relacionar como se comportar para calcular as derivadas parciais. E vem aqui a interpretação das derivadas parciais, que é exatamente aquilo que eu tinha falado, né? Dos vetores que tangenciam curvas que são curvas nas variações de x e nas variações de y, tá? Então esse texto aqui é exatamente aquilo que eu já tinha dito. Você considera que, por exemplo, aqui a curva C1 ela é uma curva que considera y constante, porque quando eu olho aqui embaixo no domínio, eu deveria ter feito esse domínio aqui embaixo. Quando você olha o domínio aqui embaixo, a curva C1 observa que ela é a imagem desse traço aqui, né? A curva C1 lá em cima, ela é a imagem do traço em azul aqui embaixo. E esse traço o que significa? Significa que eu estou considerando o y constante e eu estou variando o x. Quando eu olho a curva C2, ela é a imagem desse traço aqui. Então, quando eu olho agora para esse traço, o que significa? Eu estou deixando x constante, x é aquele valor ali constante, e o y variável. Então, a curva C1 é uma curva em que eu considero o y constante, e C2 é uma curva em que eu considero o y constante. Então, T1 e T2 são vetores tangentes a essas curvas. Esses vetores eu posso considerar como sendo essas derivadas, as derivadas parciais. Tá? Então, basicamente é isso que vocês vão encontrar nesse texto aqui. Mas bem. E aqui existem algumas outras interpretações, né? Seria interessante ver esse exemplo. Vamos lá. Considerando f de xy igual a seno de x quocientado por y por 1 mais y. Então eu quero calcular a derivada parcial de x e a derivada parcial de y. O que eu faço? Eu uso a regra da cadeia e observo a regra da cadeia que está escrito aqui, né? Então, usa a regra da cadeia porque a princípio, né, eu vou definir a função g de x como sendo f de x b, né? A princípio fazer isso para poder calcular a derivada de f em x. Quando eu faço isso, eu observo que essa função, usando a expressão aqui, vai ser o seno de x de 1 mais b. Para calcular a derivada do g em x, eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque aqui tem uma composição de funções. Então vai ser a derivada do seno, que é o cosseno, aplicado em x sobre 1 mais b, vezes a derivada da função x sobre 1 mais b, que dá 1 mais b. Né? Porque isso aqui, a derivada de x dá 1. Né? Só que aí, quando eu vou escrever a derivada parcial, lembra que agora eu não estou mais querendo calcular a derivada no ponto AB. Né? Eu considerei aqui o y constante igual a b, mas depois eu devolvo o y, né? Porque eu quero calcular no ponto xy genérico. Então aqui eu vou e devolvo o y. Tá? Eu esqueço que o y era uma constante depois que eu derivo, né? Então eu vou e volto lá a variável y e vejo que eu obtenho exatamente o que tem aqui, né? Cosseno de x quocientado por 1 mais y, que multiplica 1 sobre 1 mais y. E eu faço a mesma coisa para a função g de y, que eu defino como sendo f de a y. Tá? Usem essas diretrizes para entender que em um momento você considera que o x é constante, em outro momento considera que o y é constante, a depender da derivada que você está querendo calcular. Né? E aqui tem uma derivação implícita para funções de mais de uma variável. Essa é muito interessante, porque aqui você vai calcular a derivada de z em relação a x e depois a calcular a derivada de z em relação a y, em que z
é dado de forma implícita numa equação, tá? Então, o que você vai fazer é considerar, no primeiro momento, que x é variável, y é constante e que z é uma função. Então, para esse primeiro momento aqui, a derivada disso aqui dá 3x² mais a derivada de y cubo 0 mais z ao cubo. Isso dá 3 vezes z ao quadrado vezes z', porque z é uma função. Mais, aqui eu tenho um produto, né, das funções. Então vai ser 6 vezes a derivada... no primeiro derivada em x, né? Então, y é um produto de x por não constante que multiplica a função z. Então vai ser 6 vezes y que multiplica z mais 6xy que multiplica z' igual a derivada de 1, 0. Pois bem, é o que está aqui, né? Porque aqui deu 0, então aqui fica 3z², a derivada z', ele está escrevendo como ΔZ, ΔX. A mesma coisa aqui, ΔZ, ΔX, né? Então, e como é feito exatamente da mesma forma que fizemos as derivadas implícitas para uma variável. Só que agora você considera primeiro a variável x, depois a variável y. Tá? E faz a mesma coisa, replica a mesma coisa. E aí encontramos aqui as duas ideias, né? As duas derivadas. E como já citei em aulas anteriores, ele faz a mesma discussão para mais variáveis, aí eu deixo para vocês discutirem, né? Derivadas de ordem superior. Assim como fazemos para funções de uma variável, a gente define a primeira derivada, define a segunda derivada, que isso aqui é a derivada desta função. A gente olha a primeira derivada como uma função e deriva, isso dá a segunda derivada. Se você deriva a segunda derivada, vai dar a terceira derivada. Isso quando você tinha a derivada de uma função de uma variável. Agora que você tem uma função a duas variáveis, calcular a derivada de uma função a duas variáveis significa que eu tenho as seguintes opções. Eu calculo a derivada de f em x, aí eu tenho essa função, isso aqui é uma função de xy, ou eu tenho a função que é a derivada parcial em y de f no ponto xy. Tá? Então, quando eu calculo a derivada de xy, tem essas duas opções, a princípio, né? Pois bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a função h de xy como sendo a derivada parcial de f em x, no ponto xy, e eu vou calcular a derivada de h. E quais são as opções que eu tenho? As mesmas que eu tinha para f. Eu posso calcular a derivada de h em x e posso calcular a derivada de h em y. Só que o fato é que h já é uma derivada parcial de uma função f. Então, agora o que eu posso fazer é lembrar disso. Lembrar que h é a derivada parcial de uma função f em x. Então, o que significa é que eu estou calculando a derivada em x de uma derivada de f em x. Então, isso é, na verdade, uma segunda derivada da função f parcial, segunda derivada parcial da função f em x, né? E aí eu tenho essa opção, mas também, assim, aí eu tenho essa opção e tenho essa segunda aqui, né, que é a opção de derivar y, derivar f de x. Agora, observa, eu defini h como sendo a derivada parcial de f em x, né? E aí eu encontrei essas duas opções. Você pode derivar essa função, que é a derivada parcial de f em x, em y, em x ou em y. A função ΔF, ΔX, ela é uma função a duas variáveis, né? ΔF, ΔX é uma função a duas variáveis, genericamente, aí você pode ainda calcular a derivada em x ou em y. Mas aí,
E essa outra opção aqui, né? Você pode definir isso aqui como a função H1, que encontra, a partir de H1 você encontra essas duas opções aqui, a derivada de f duplicada em x ou a derivada de f em x e depois em y. E aí tem a outra opção, que é a derivada de x da derivada de f em y e a derivada em y da derivada de f em y. Então eu tenho, na verdade, 4 opções. Eu tenho 4 possíveis derivadas de segunda ordem. Né? Tenho 4 possibilidades de derivadas de segunda ordem. Eu posso derivar primeiro em x, depois em x. Eu posso derivar primeiro em x, depois em y. Eu posso derivar primeiro em y, depois em x. E posso derivar primeiro em y, depois em y. Tá? Então essas derivadas, quando são duplas assim, a gente escreve genericamente assim. Delta f. E aí escreve aqui embaixo a ordem que foi aplicada, né? Essa aqui, ó, essa derivada que aparece aqui é a que você aplicou primeiro. É a derivada que você aplicou primeiro. Essa aqui é a derivada que você aplicou depois, tá? Então, você fez primeiro essa derivada em x e depois essa derivada em x. Porque quando a derivada é cruzada, é importante saber essa ordem aqui. Por enquanto é importante saber, daqui a pouco a gente vai ver que não importa, porque temos um teorema que garante que se a função satisfaz certas condições, se a função f satisfaz certas condições, essa derivada aqui é igual à derivada segunda de f quando eu mudo a ordem aqui embaixo. Quando eu derivo primeiro em x, olha, aqui eu derivei primeiro em x, depois em y, mas eu posso derivar primeiro em y, depois em x. E se a função satisfaz certas condições, as funções que nós vamos trabalhar sempre satisfazem todas as condições que são razoáveis, né? E essas condições que a gente está exigindo, em geral, são satisfeitas pelas funções que trabalhamos, porque elas são polinômios, quocientes de polinômios ou operações algébricas de polinômios, exponenciais, logaritmos, trigonométricas, inversas de trigonométricas, em suas regiões, em seus domínios de definição. Então essas funções são sempre funções diferenciáveis, n vezes diferenciáveis, em geral infinitas vezes diferenciáveis, e por causa disso esse aqui é um teorema, isso é sempre válido, tá? Para esse conjunto de funções isso é sempre válido, que a derivada em relação a x depois a y é igual a derivada em relação a y depois em x. Tá? Então as derivadas superiores, derivadas de ordem superior, né, elas são nada mais do que isso, é você calcular a derivada da função em x e olhar isso como uma função e que agora calcular a derivada dessa função em x ou em y. Tá? Agora, vamos aqui ver o exemplo 6. Né? Determine as derivadas parciais de f de xy. O que significa isso? Significa que você vai calcular as derivadas parciais de f de xy e você vai querer também calcular as derivadas de segunda ordem. Tá? Então, implicitamente foi isso que ele quis dizer. Calcule as derivadas de primeira e de segunda ordem. As derivadas de primeira ordem, a gente já calculou, né? Vai dar fx, a derivada em x vai dar 3x² mais 2xy, façam de novo para vocês se confirmarem. E a derivada em y vai dar 3x² y² menos 4y. O que ocorre é que agora eu vou calcular a derivada dessa função em x, tá aqui, e aí vai dar 6x mais 2y², e depois vou calcular a derivada dessa função em y, né? Não, tá aqui, né? Vou calcular a derivada dela em y. Ele está fazendo na linha, né? Ele calculou... não, é isso, tá certo. Então eu vou calcular a derivada dessa função em x e depois vou calcular a derivada dessa função em y, que está aqui, né? Que deu 6x², depois eu calculo, agora eu pego essa aqui, ó. Vou calcular, já calculei a derivada dela em y, agora eu vou calcular a derivada dela em x, tá? Então tá aqui, ó. Aí vai dar 6xy². Observa que as derivadas cruzadas deram iguais. As derivadas
primeiro em x, depois em y, primeiro em y, depois em x, deram iguais. Por quê? Porque essa função é um polinômio. Um polinômio a duas variáveis, né? Ou seja, é uma função que satisfaz as condições do teorema de Cloró, né? Então, vamos continuar. Está aqui, teorema de Cloró. Suponha que f seja definida em uma bola aberta que contenha o ponto AB. Se as funções forem ambas contínuas, então elas são iguais. É uma condição bem simples, né, de ser satisfeita. Ou seja, basta que as derivadas parciais de segunda ordem sejam contínuas, né, e aí a gente tem que elas, naquele ponto AB, são iguais. Tá? Essas de ordem 3 ou mais também podem ser definidas, e são definidas, como posso dizer, usando a mesma notação, né? Então você tem aqui, por exemplo, a derivada em y, da segunda derivada seria a derivada de ordem 3, em que você vai agrupando agora as variáveis aqui embaixo, né? Então, foram duas vezes na variável y, então aparece um índice aqui, um expoente, né? Pois bem, e aqui tem um capítulo sobre equações diferenciais parciais que nós vamos saltar, tá? Pois não é a nossa onda agora, né? Está aqui uma aplicação, a função de Cobb-Douglas, então também não é a nossa onda agora. Então vamos dar um salto e vamos para planos tangentes e aproximações lineares. Eu introduzi a princípio, né? Já fiz essa introdução antes para interpretar o que seria a derivada parcial, já entendendo que a derivada parcial, as derivadas parciais, elas são usadas para construir essa estrutura linear da aproximação do gráfico da função, né? Então a ideia é que aqui está feito de uma forma que não sei se está muito visível. A gente pega o seguinte: eu pego a região D. Eu acho sempre importante colocar aqui a região D, não sei porque que ele não coloca a região D. Então, e aí eu considero agora o gráfico, às vezes eu passo aqui, esqueça isso aqui, o gráfico é esse aqui, tá? Aí eu pego um ponto P aqui em D, P pequeno, e a imagem disso vai gerar um ponto P grande na superfície, e agora eu quero o espaço tangente a essa superfície. O que eu faço? Eu vario o X, então encontro uma curva na superfície que seria a curva em que eu vou procurar o espaço tangente dela, e aí vario o Y, encontro a curva que eu vou procurar o espaço tangente dela. Nesse ponto aqui, a derivada parcial, as derivadas parciais, né, elas vão me dar aqui a derivada em x, e que seria a derivada em y. Essas derivadas, elas me dão as direções, ou a variação, né, da função sobre essas curvas. Quando eu preciso calcular isso me dá uma aproximação linear da função no ponto P, né? Então, para uma vizinhança pequena do ponto P, então estou aqui sobre a vizinhança pequena da superfície. Nessa vizinhança pequena, eu posso trocar, em vez de usar o gráfico da função, eu uso o plano tangente, né? E a equação do plano tangente, o que seria? Seria você considerar, vamos ver o que seria o polínômio de Taylor, né? Seria você considerar f de xy aproximado pela imagem de f no ponto P pequeno, AB, menos a derivada. Tá. Então, eu vou colocar mais aqui, porque pode variar com o sinal da derivada, né? Então, a derivada em x no ponto AB, que multiplica x menos a,
mais a derivada em y no ponto AB, que multiplica y menos a. Essa é a aproximação de primeira ordem. Então, esse aqui é o polinômio de Taylor de primeira ordem, que é exatamente a equação do plano tangente. Tá? Essa é a equação do plano tangente no ponto P para o gráfico, no gráfico da função f de xy. Tá? Então, isso já adianta uma série de instrumentos, né? E que é exatamente o que ele define aqui como planos tangentes. Tá? Então, mais bem. Então tá aqui, ó. Vamos ver já a equação 2, né? Então, suponha que f tenha derivadas parciais contínuas. Uma equação do plano tangente à superfície no ponto x0, y0, z0 é dada por z menos z0, derivada parcial de f em x no ponto x0, y0, que multiplica x menos x0, mais a derivada parcial em y no ponto x0, y0, que multiplica y menos y0. Então, o que vocês devem estar agora se perguntando, porque eu escrevi lá em função de a e b, né? O que a gente pode agora fazer é considerar então o ponto P pequeno, e que eu tenho aqui y0, x0, e considero na superfície o z0. Então, o ponto P grande é o ponto de coordenadas x0, y0, z0, que é o ponto em que ele está considerando aqui o plano tangente. Eu pego a superfície e neste ponto eu considero, então, nesse ponto, a equação do plano tangente P dada por essa equação aqui. Então, a função fxy, lembra que a gente define isso como sendo z, a coordenada z é f de xy. Né? Então, quando xy varia no domínio D, essa superfície aqui é exatamente essa superfície aqui, né? Superfície S, que é dada por essa equação. Você considera z como sendo f de xy. O plano tangente, então, vai ser z menos z0. O que é z menos z0? É f de xy menos f de x0, y0. Né? Que é o que eu escrevi aqui em cima. Olha aqui, ó. Quando eu escrevo f de xy aproxima-se por f de a mais b, entenda que eu estou escrevendo do outro lado, quando eu escrevo isso aqui, f de xy menos f de ab. Né? E aí do outro lado ficaria exatamente o que é apresentado como a equação do plano tangente aqui. Né? Eu considero isso aqui, o menos z vindo para lá. Tá? Então, que é exatamente f de x0 e y0. Tá? Mais bem. E aqui tem uma aplicação, vamos ver. Né? Exemplo 1, determine o plano tangente do paraboloide elíptico, que é dado por z igual a 2x² mais y² no ponto 1, 1, 3. Primeiro temos que ver se o ponto 1, 1, 3 está nessa superfície. Né? Então, eu considero x igual a 1, y igual a 1 e eu obtenho aqui z igual a 3. Então, vemos que está. Pronto. Então, o ponto está no paraboloide elíptico. Agora, o que temos que fazer é calcular as derivadas parciais. Segundo a definição 2, o plano tangente, né, a equação do plano tangente é dada por essa expressão aqui. Então, eu preciso do z0, que é você aplicar f no ponto f em xy, que é dado aqui, 1. Então, esse aqui é o ponto P grande, então é x, y, z. O z0 aqui é 3. Tá? É exatamente o 3 que está aqui, é o z0, que está aqui. Ó. Então agora eu preciso calcular a derivada parcial em x, mas a gente calcula isso facilmente, dá 4x, aplica o ponto 1, dá 4, calcula a derivada parcial em y, dá 2y, aplica o ponto 1, então dá 2, né?
e substitui na expressão. Então tenho z menos z0, que é z menos 3, a derivada parcial em x no ponto dá 4, 4 vezes x menos 1, né? É só interpretando esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto x0, y0, z0. Então, quando eu vou olhar para o domínio da função, né, eu olho só para as duas primeiras coordenadas. Por isso que está usando o valor de x0 igual a 1 e o valor de y0 igual a 1. Né, tanto nessa quanto nessa. Tá? Então, ele usa os valores de x e y igual a 1 e 1, porque é dado por esse ponto aqui. Tá? Pois bem. E aqui tem os gráficos, né, para vocês analisarem. Aproximações lineares. Como fazemos para funções de uma variável, também fazemos para funções de duas variáveis. Né? Aproximamos, em vez de aproximar para a função de uma variável, a gente pega o gráfico da função e aproxima por uma reta. E aí significa que naquela vizinhança ali, daquele ponto em que a reta tangencia, eu vou usar a equação da reta ao invés de usar a equação da função. Isso para algumas funções é bem prático, né? Você pega, por exemplo, sei lá, uma função desse tipo, que parece a exponencial, né? Então você tem a derivada, que é bem comportada, né? E você quer para ser uma reta. Mas bem, então a derivada que é bem comportada nesse ponto aqui, é muito melhor usar a equação da linearização do que a equação da função, porque a função ela pode ter um comportamento um tanto quanto exótico, né? E a parte linear pode te dar informações suficientes sobre a função para poder usar no modelo ou usar em alguma representação da função, para que seja estatística, probabilística, né? Ou seja, a ideia é que genericamente, pontualmente a gente tem várias vantagens computacionais quando usamos a linearização ao invés de usar a expressão da função. Tá? Por quê? Porque quando eu for usar a linearização, a expressão é desse tipo aqui. Ó. Então vai ser a linearização de xy, vai ser a função aplicada em AB, então esse é um número. O coeficiente, que é a derivada em x no ponto AB, é outro número. E aqui eu tenho x menos a, então esse é um polinômio na variável x. E aqui eu vou ter a derivada de y no ponto AB, esse é outro número. E eu tenho y menos b, isso é um polinômio linear na variável y. Então a linearização ela é linear, é uma expressão linear em x e em y. Então essa é uma forma muito simples de representar o comportamento da função, ao invés de usar a função que pode ter uma expressão complexa. Né? Então está aqui um caso de uma função que não é simples, né? Não tem uma forma simples de se escrever e que a linearização certamente ajuda. Né? Mas bem, a definição 7. Quando definimos para a função de uma variável, dizemos que ela tem derivada, a gente já diz que ela é diferenciável. Para funções de duas variáveis, ser diferenciável é uma coisa um pouco mais complexa. Né? Então, eu vou dizer que a função, se z é igual a f de xy, então f é diferenciável no ponto AB se ΔZ puder ser expresso na forma f de x é a derivada de f em AB que multiplica a variação de x, mais, nesse caso seria o diferencial em x, mais a derivada parcial de y no ponto AB que multiplica o diferencial de y, mais uma função erro, que pode ser escrita dessa maneira, de tal modo que essa função erro vai para zero quando epsilon e epsilon2 vai para zero. Tá? Então o fato é que quando você considera essa função erro, ela está indo para zero. Essa que é a ideia. Né? Então eu digo que f é diferenciável quando a variação de z pode ser escrita dessa maneira. Então temos aqui um teorema que deixa a coisa mais clara.
Se as derivadas parciais de f em x e em y existirem no ponto AB e forem contínuas no ponto AB, então f é diferenciável no ponto AB. Então, ou seja, a definição de diferenciabilidade aqui ela é traduzida para condições mais simples. Ou seja, o que significa toda essa expressão aqui? Né? O fruto dessa expressão, dessa definição, é que se as derivadas parciais existirem e forem contínuas, então f é dita diferenciável no ponto AB. Então a diferenciabilidade para funções de duas variáveis, ela é uma dependência bem mais forte do que para uma variável, né? Para uma variável a gente pedia que a derivada, que o limite existisse, né? Então a gente diz que a função é diferenciável no ponto A se o limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h vai para zero, se esse limite existir, a gente diz que a função é diferenciável em a. E se esse limite existir para um x, para todo x no intervalo, né, x no intervalo aberto, então a gente diz que a função é diferenciável naquele intervalo, certo? Pois bem, e sabemos que ser diferenciável implica em ser contínua. A função, quando é diferenciável a uma variável, ela é contínua. Tá? Para funções de duas variáveis, eu tenho a opção de ter a derivada parcial em x e tenho a opção de ter a derivada parcial em y. Né? Então, isso significa que eu tenho duas direções a observar, duas direções, pelo menos principais, a observar. E quando eu defino a diferenciabilidade baseada nessas derivadas parciais de primeira ordem, então lembra que são derivadas de primeira ordem, né? Então, quando eu olho a derivada de primeira ordem x, a derivada de primeira ordem y, no ponto AB, se existirem, e se forem funções contínuas, então significa que as expressões têm que ser funções contínuas, então f é diferenciável. Vamos ver um exemplo aqui, exemplo 2, ele apresenta isso de uma forma interessante. Eu considero a função f de xy como sendo x vezes a exponencial de xy. Eu quero saber se ela é diferenciável no ponto 1, 0. Tá? Então vamos calcular as derivadas parciais. A derivada parcial em x vai ser exponencial de xy mais xy exponencial de x. Deixo como exercício para vocês confirmarem que é isso mesmo. E a derivada parcial em y vai ser x² exponencial de xy. Observa que tanto a derivada parcial em x quanto a derivada parcial em y é contínua para qualquer valor de xy. Especificamente para x igual a 0 e x igual a 1 e y igual a 0 também são contínuas. Então, são contínuas sempre. Então ele pede para calcular a linearização no ponto 1, 1 menos 0,1. Pois bem, o ponto 1, é x igual a 1, y igual a 1, né? E z0 igual a 0 menos 0,1. Então observa. Eu quero, desculpa, usar a linearização para aproximar a função nesse ponto, né? Então primeiro eu faço a linearização, que é aplicar a função no ponto, o ponto que eu estou calculando é 1, 0, né? Então x 0 igual a 1, y0 igual a 0, tá? E a linearização é aplicar a função no ponto 1, 0, a derivada parcial de x no ponto 1, 0, que multiplica x menos x0, a derivada parcial de y no ponto 1, 0, que multiplica x menos y0, que é 0. Então a linearização vai ser 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. Então tenho 1 mais 1 vezes x menos 1 mais 1 vezes y menos 0, que dá x mais y. Então, ou seja, a linearização, olha o quanto ela simplifica. Eu tenho aqui x que multiplica exponencial de x, y, e isso pode ser aproximado no ponto 1, 0 por x mais y.
E aí quando eu quero agora aproximar esse valor, né, para... não, é 1,1 e menos 0,1, é isso. 1,1 e menos 0,1. É porque o fato de ter colocado uma vírgula aqui e outra vírgula ali, né, complicou. É poder colocar 1,1, né, e menos 0,1. Assim. Ficaria mais simples, né? 1,1, vírgula, menos 0,1. Né? São os pontos em que ele quer calcular. É só somar os pontos, né? Se soma os dois pontos, então é exatamente a diferença dá 1. Essa é a aproximação linear. Eita, aqui era 1. Né? 1. Essa é a aproximação linear. A função, ela dá esse valor quando você aplica na função. Né? Mas aí você teria que usar uma calculadora para calcular isso aqui. Né? Então veja que é possível fazer aproximações em que elas ficam tão simples que você faz a conta de forma simples, né? Ou seja, só somar as variáveis, né? Isso dá um plano muito simples, né? E aqui está a expressão, ou seja, o plano e o plano e a superfície, né? Então mostra perto do ponto 1, 0, mostra aqui como o gráfico, a superfície está sendo aproximada pelo ponto. Né? Mas bem, diferenciais. Eu vou concluir com esse conteúdo de diferenciais, tá? Que é o seguinte: quando a gente calcula a derivada de uma variável, né, então a gente tem o diferencial como sendo eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura do texto que está aqui, porque eu achei pedagógico. Para uma função de uma variável y igual a f de x, definimos a diferencial dx como uma variável independente, ou seja, dx pode valer qualquer número real. A diferencial de y é definida como dy é igual a f' de x dx. A figura 6, essa figura aqui, mostra as relações entre o incremento ΔY e a diferencial dy. Né? O incremento ΔY e a diferencial dy. ΔY representa a variação da altura da curva e dy, o diferencial, representa a variação da altura da reta tangente quando x varia da quantidade de x para ΔX. Né? Então, o ΔY é a variação usando a função. Né? ΔY, o que é? É você considerar y menos y0, por exemplo. E o dy é a variação da reta tangente. Veja que o dy aqui está na variação da reta, da linha da reta que é a reta tangente. Né? Pois bem, para uma função de duas variáveis, definimos as diferenciais dx e dy como variáveis independentes, ou seja, podem ter qualquer valor. Então, a diferencial dz, também chamada diferencial total, é definida por dz vai ser a derivada parcial de z em x, que multiplica a diferencial dx, e mais a derivada parcial de z em y, que multiplica o diferencial em y. Então, a diferencial total ela é dada em função das derivadas parciais. Né? Então, essa a derivada é a diferencial da função f. Né? Então, nesse caso, a gente pode chamar assim, df. Tá? O diferencial de f. Ou seja, nesse caso, a diferencial total seria a relação entre a variação das derivadas parciais com a variação dos valores lineares, né, na direção de x e na direção de y. Né? Então, esse que é uma variação total do z, né? Então, ou seja, dos valores de z, do incremento z. Né? Então, de uma forma geral, seria
a diferença... tá dado aqui. E eu aqui tentando dar uma explicação. Exatamente, a diferença entre a variação linear, né, e ΔZ é a variação para a função, para a superfície, né? Então o dz é a variação linear, né? É exatamente o quanto a função a aproximação linear varia, né? O dz. Pois bem. Então aqui tem alguns exemplos. Ele faz de novo aqui a exposição para 3 variáveis. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Então ficou um pouco longo, né? Mas bem, na próxima vez vamos... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar como exercício vocês verem a regra da cadeia. Eu vou apresentar, mas eu vou deixar como exercício vocês verem, tá bom? Então amanhã eu vou dar continuidade às aulas, né, aos vídeos. E a ideia é tentar concluir o capítulo 14 para já na próxima semana continuarmos para o capítulo 15. Tá?